Vamos para a palavra. O Senhor me deu a palavra aqui, sabe aonde? Em Evangelho de João, capítulo 8, no versículo 12. Volta para o discurso de Jesus sobre a sua missão. Que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor nos dê sabedoria divina, que o Senhor abra os nossos ouvidos, que nossos ouvidos possam estar atentos à voz do nosso pastor. O nosso pastor é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso pastor. O discurso de Jesus sobre a sua missão. Jesus veio à terra com uma missão, e essa missão, louvado seja Deus, é de salvar você, é de nos salvar. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Olha só. Quem segue a Jesus não andará em trevas, gente. Coloca isso no teu coração. Você não segue a Jesus, nós seguimos a Jesus. Ele diz aqui, era ele que fala aqui. Ele fala para os seus discípulos: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Tá entendendo? Louvado seja Deus. Você entregou sua vida para Jesus. O que é entregar? É começar a andar com Jesus, é começar a seguir a Jesus, é começar a participar desse evangelho, é começar a participar do caminho da verdade e da vida. Então você já está caminhando com Cristo. Ele está dizendo para você que você não vai andar em trevas. O que é as trevas, gente? As trevas é os teus problemas, as trevas é essa dificuldade, as trevas é o vício, as trevas é o pecado, as trevas é essa luta que você está vivendo. Mas nessas trevas, coloca no teu coração que você tem Jesus para iluminar essa situação, para iluminar, para te dar saúde, para te dar vitória. Ele disse que falou depois Jesus outra vez dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. A gente tem que colocar isso no nosso coração. Louvado seja Deus, engrandecido que nós seguimos Jesus. Então louvado seja Deus, as trevas não podem ficar na nossa vida, permanecer na nossa vida. E ele diz aqui: mas terá a luz da vida. Então você pode estar passando por dificuldade, por luta, por deserto. Você pode estar na cova, você pode estar na fornalha, você pode estar no barco, na tempestade. Mas lembra que Jesus está com você, ele é a luz nessa dificuldade, ele é a luz nesse problema, ele é a luz, ele é a resposta, ele é a vida, ele é a cura, ele é a salvação. Louvado seja Deus, ele é o socorro bem presente, ele é a vida e vida com abundância. Louvado seja Deus. Nós temos que entender que na nossa vida nós temos essa luz, e essa luz é Jesus, que ilumina o nosso caminho, que ilumina a nossa vida, que ilumina a nossa família, que ilumina a tua vida financeira. Olha aí, o meu irmão estava 3 meses sem receber o benefício bloqueado. E o Senhor disse que daria a bênção para ele. E Deus deu a bênção para ele. E agora ele, além de receber o benefício se tornou permanente de novo. Esse é Deus que abre porta. Você lembra que nessa madrugada o Senhor disse assim que ele iria abrir porta? Você lembra que o Espírito Santo fez eu fazer aqui um ato de fé? Porque a palavra de Deus, gente, ela é atos de fé. Então, quem tem fé, Deus, o que mais Deus se agrada é com nossos atos de fé. Quando Davi pegou o ato de fé, de pegar uma pedra para derrubar um gigante, gente, aquilo foi um grande ato de fé. Louvado seja Deus. E o Senhor, ele se move através da nossa fé. Louvado seja Deus, agradecido. Às vezes você vai, louvado seja Deus, fazer algo na tua vida e você, com ato de fé, você já fala: Senhor, eu já tomo posse dessa bênção. Senhor, eu já estou empregado. Eu vou entregar o meu currículo, mas você sai de casa falando: Senhor, eu vou entregar o meu currículo, mas eu já estou empregado. Eu já estou empregado. Por quê? Porque o Senhor é luz no meu caminho.
E o Senhor é a luz no meu caminho, essa escuridão de desemprego não vai ficar na minha vida. O Senhor é a luz no meu caminho, essa escuridão de enfermidade não vai ficar na minha vida. Louvado seja Deus, o Senhor é luz no meu caminho, então essas trevas não vai ficar na minha vida para sempre. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Então com Cristo nós choramos sim, gente, nós choramos, mas também a gente se alegra. E Jesus está aqui dizendo que ele é a luz. E quem está na luz, louvado seja Deus, as trevas não vão ficar. As trevas vão sair do teu casamento. Essas trevas vão sair da tua saúde. Essas trevas vão sair da tua vida financeira. Essas trevas que está aí, louvado seja Deus, querendo dominar a tua família, querendo dominar a tua casa, querendo dominar a tua saúde, diga para ela, eu tenho Jesus que é a luz na minha vida. Fala para essas trevas, eu tenho Jesus que é a luz na minha vida. Fala para essas trevas, eu tenho Jesus que é a luz na minha casa. Eu tenho Jesus que é a luz na minha família. Eu tenho Jesus que é a luz na minha finança. Fala para essas trevas aí, eu tenho Jesus que é a luz na minha vida. Podemos ser falhos, podemos ser pecadores, podemos ainda não estamos ainda perfeitos, mas Jesus é a luz, mas Jesus é perfeito e Ele está conosco e nós estamos seguindo eles mesmo com a nossa imperfeição. Nós estamos seguindo o caminho da verdade e da vida e ele disse aqui, aquele que me segue, eu sou a luz do mundo e quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Louvado seja Deus, e você é a luz dentro da tua casa. Então você vai iluminar a vida do teu filho. Não perca a sua fé. Não perca a sua fé, louvado seja Deus. Usa a palavra. Usa a palavra que Deus colocou no teu coração. Maneja a espada. A palavra de Deus é uma espada. Sabe o que falta? Vocês usarem a palavra. Usa a palavra na tua casa. Ei, Jesus é a luz na minha casa. Então trevas não saiam da vida dos meus filhos, saiam da vida do meu esposo. Usa. Muitas vezes vocês não saem da prova, não saem da luta, por quê? Porque não usa a palavra, porque não usa a fé. Porque não usa a fé em Cristo. Louvado seja Deus, a fé nessa palavra que é poderosa, que abre caminho, louvado seja Deus, e que ilumina toda a nossa casa, que ilumina toda a nossa família. Louvado seja Deus, e que falta é a gente usar a palavra, é praticar a palavra, é profetizar na palavra, é orar na palavra, louvado seja Deus, agradecido e exaltado. E ele pega e diz assim, disseram-lhe, pois, os fariseus, tu testifica de ti mesmo? Lá vai os fariseus, né, falar para Jesus, tu testifica de ti mesmo? E o teu testemunho não é verdadeiro. Olha aí, gente, os fariseus. Os fariseus são os do contra, né? Os fariseus é aqueles que vêm para te abater. Os fariseus é aquele que vem para te desanimar. Os fariseus é aquele que vem, louvado seja Deus, com dúvida. Os fariseus são a boca do maligno. Louvado seja Deus, que nunca traz uma palavra de ânimo para você, só traz uma palavra de desânimo. Louvado seja Deus, o Senhor Jesus, ele nos corrige, mas quando ele nos corrige, ele também nos dá ânimo. O Senhor Jesus, ele nos liberta, mas ele também, louvado seja Deus, e agradecido, nos levanta através dessa libertação. Então Jesus é aquele que corrige, mas ele pega, levanta aquele que ele corrigiu. Ele fere, mas ele mesmo cura a ferida. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Ele não te deixa ferido. E o fariseu, ele é o tipo de pessoa que quer nos deixar ferido. O fariseu é um tipo de pessoa que quer te diminuir. O fariseu é um tipo de pessoa que quer roubar a tua fé, que quer colocar dúvida na tua fé. Esse é o fariseu. E ele disse, disseram-lhes, pois, os fariseus, tu te testificas de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus, aí Jesus estava respondendo para eles. E disse-lhes, ainda que eu testifique de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro. Gente, quem está na verdade, fala com convicção. Fala sem dúvida e fala com certeza. Como era admirável como Jesus falava com os fariseus, com esses do contra. Jesus pegou e respondeu para eles. Jesus e disse-lhes, ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro.
porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne. Esse que é o problema, né? As pessoas não julgam segundo a carne. Nós não temos que julgar ninguém segundo a carne. Como segundo a carne? Ao nosso parecer, aos nossos olhos, aquilo que estamos vendo. Nós não podemos julgar as pessoas por aquilo que a gente vê. É por isso que ele disse que segundo a carne. Eles estavam julgando Jesus segundo a carne deles. E Jesus estava aqui falando para eles: de onde venho nem para onde vós. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Vós julgueis segundo a carne, e eu a ninguém julgo. Vós julgueis segundo a carne, e eu a ninguém julgo. E se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro. É verdadeiro, porque não sou eu, mas o Pai que me enviou. Louvado seja Deus e agradecido. E na vossa lei também está escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Disseram-lhe, pois, onde está o teu Pai? Jesus respondeu: não me conheceis a mim, nem a meu Pai? Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias o meu Pai. Esse é o problema das pessoas. Não conhece quem é você. Não conheciam quem era Jesus, não conheciam quem era Deus. Esse é o problema das pessoas. Não te conhecem e começam a te julgar segundo a carne. E era isso que eles estavam fazendo com Jesus. Eles não conheciam a Jesus, eles não conheciam a Deus e estavam julgando a Jesus segundo a carne deles, segundo o coração deles, segundo o pensamento deles, e não segundo o Espírito Santo de Deus. Então esse é o problema, gente. As pessoas não procuram te conhecer. Eles não procuraram conhecer a Jesus. Eles não procuravam conhecer a Deus. E nós conhecemos a Jesus e nós conhecemos a palavra de Deus. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Nós conhecemos a Deus e a Jesus através da sua Santa Escritura. Se eu falo de Jesus, é por causa das Escrituras Sagradas. Se eu falo de Jesus, é por causa do Espírito Santo que habita na minha vida. Se você fala de Jesus, é por causa do Espírito Santo que habita na tua vida. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. E aqui o Senhor, ele pega e fala para eles: eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. E ele pega e continua: disseram-lhe, pois, onde está o teu pai? Jesus respondeu: não me conheces a mim e nem a meu pai? Conhecereis a meu pai? Também, se conhecesses a mim, também conhecereis o meu pai. Essas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, que era no templo, né? Ensinando no templo. E ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: eu retiro-me e buscar-me-eis e morrereis do vosso pecado. Para onde eu vou e não podeis vos ir? Ele estava falando com os fariseus. E diziam, pois, os judeus: porventura quererá matar-se a si mesmo? Pois diz para onde eu vou e não podeis vos ir. E disse-lhes: vós sois de baixo, eu sou de cima. Olha só. Ele estava dizendo para os fariseus: vós sois de baixo, eu sou de cima. E nós não podemos ser de baixo, nós temos que ser de cima, porque o nosso Jesus é de cima, o nosso Jesus é do alto, o nosso Jesus não é do mundo. Louvado seja Deus. Ele vai e continua aqui: vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Então ele estava dizendo, o fariseu estava dentro do templo. O fariseu conhecia a palavra, ouvia a palavra, mas não conhecia Jesus, mas não conhecia o Pai, mas não conhecia a graça, não conhecia o Salvador, não conhecia a misericórdia. Os fariseus, louvado, conheciam a lei, mas não conheciam a graça. Por isso que eles não conheceram o Senhor Jesus. E ele pega e ele fala aqui: louvado seja Deus, vós sois de baixo, mas eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Presta atenção. Jesus, estando na terra, ele falou: eu não sou desse mundo. Eu também não sou desse mundo. Você é desse mundo? Quem são as pessoas que são desse mundo, gente? São as pessoas que vivem para o mundo, no mundo, com as práticas do mundo.
Quem são do céu? São as pessoas que vivem para Deus, na prática da palavra de Deus, que seguem a Jesus, que procuram praticar a palavra. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Sempre haverá esse choque. Sempre haverá essa guerra entre os fariseus e aqueles que são de Cristo. Entre aqueles que não conhecem a Cristo, que não conhecem a Deus, e haverá essa guerra contra aqueles que conhecem a Cristo, que conhecem a Deus. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Então ele estava dizendo, por isso vos disse que morrereis em vossos pecados. Então, as pessoas que estão no mundo, se não virem para Jesus, se não se arrependerem, se não confessarem Jesus como seu único, suficiente Salvador, eles irão morrer no seu pecado. E Jesus está te tirando do mundo, Jesus está te tirando do pecado, da prática do mundo. Louvado seja Deus e agradecido, porque se não crerdes que eu sou, morrerei de vós pecado. Então, aquele que crê em Jesus terá vida eterna. Aquele que crê em Jesus será salvo. Então, se nós cremos em Jesus, nós seremos salvos. Nós teremos a vida eterna. Nós teremos uma vida com abundância. Louvado seja Deus. Mas aquele que não crê em Jesus, ele morrerá no seu pecado. Muitos já morreram no seu pecado. Por quê? Porque não creram em Jesus. Não receberam Jesus. E todo aquele que não recebe a Jesus, o Pai não o receberá. Porque a Bíblia fala assim, aquele que não recebe o Filho também não recebe o Pai. Louvado seja Deus e agradecido. Você quer que as pessoas maltratem os teus filhos? Você quer que as pessoas só te aceitem e não aceitem os teus filhos? Lógico que não. Você quer pessoas que recebam teu filho, porque aqueles que recebem o teu filho, a ti te recebe. Aqueles que fazem um bem para os teus filhos, está fazendo bem para você. Não é verdade? Então, aquele que recebe a Jesus, louvado seja Deus, está recebendo o Pai. Era isso que Jesus estava falando aqui. Vocês não me receberam, e vocês estão no pecado de vocês estão no mundo e vocês vão morrer nesse pecado. Vocês vão morrer nessa prática. E Jesus veio o quê? Com qual missão? Tirar-nos do mundo. Tirar desse entendimento do mundo, tirar dessas práticas do mundo. Nós somos o povo diferente, nós somos a luz nesse mundo. Louvado seja Deus. Por que nós somos a luz? Porque Cristo está na nossa vida. E nós não podemos viver como se estivesse em trevas. Nós somos aqueles a qual Jesus está na nossa vida e as trevas estão saindo da nossa vida. Aonde você chega, as trevas têm que sair. Louvado seja Deus, tem que sair da vida do teu filho, tem que sair da vida da tua filha, tem que sair da vida do teu esposo, tem que sair da vida da tua esposa. Por quê? Porque você é luz na tua casa. Você é luz na tua família. Você não está orando em vão. Você não está jejuando em vão, você não está congregando em vão, você não está buscando a Deus em vão, você não ora na madrugada em vão, louvado seja Deus. Essa luz vai alcançar a toda a tua família, porque a luz, louvado seja Deus, ela ilumina toda a casa, então vai iluminar toda a tua família. Sabe por que teu filho foi livrado? Porque você é a luz. Porque essa luz que é Jesus está na tua vida. Sabe por que teu marido é livrado, tua esposa é livrada? Sabe por que você é livrado? Porque Jesus é luz e está na nossa vida. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. E ele pega e diz aqui: disseram-lhe, pois, quem és tu? Jesus lhe disse. É interessante, né? Quem és tu? Gente, eu fico vendo as pessoas que entram aqui na live contra mim, né? Ficam aqui rebatendo, vem para guerrear comigo. Mas olha aqui, ó, Jesus viveu tudo isso que a gente vive por levar a palavra de Deus, por falar desse Deus, por falar do Salvador, por falar do evangelho da verdade, né? Do evangelho que confronta, do evangelho que purifica, do evangelho que santifica, do evangelho, louvado seja Deus, que converte, que transforma. Na hora da palavra veio o confronto, mas olha aqui, na hora que Jesus estava aqui pregando a palavra para os fariseus, ele estava dentro do templo, pregando a palavra para eles, ele foi confrontado. Veio uma guerra contra ele, porque os fariseus estavam fazendo guerra contra ele, não é verdade?
E as pessoas entram aqui para fazer guerra comigo, mas elas estão perdendo tempo, sabe por quê? Porque elas não estão fazendo guerra comigo, elas estão fazendo guerra com a palavra de Deus. Elas estão fazendo guerra com o próprio Senhor Jesus, porque esse trabalho aqui é da palavra de Deus, é para levar o evangelho. E sabe por que elas entram? Louvado seja Deus, engrandecido. Sabe por que elas não se unem? Sabe por que elas não ficam em comunhão aqui dentro da live? Porque elas estão nas trevas. E a luz que está aqui, louvado seja Deus, incomoda. E elas acabam saindo. Elas não ficam. Louvado seja Deus, porque a palavra de Deus é luz. E a palavra de Deus, ela vai iluminar, louvado seja Deus, vidas aqui. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Então, aquele que quer andar na luz, ele fica ouvindo a palavra, porque ele quer andar na luz, porque ele segue a luz, porque ele segue o caminho da verdade e da vida. Mas aquele que não segue a Jesus, ele vai embora, ele cai fora, ela cai fora. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Então, você que fica aqui, que você que fica na live, escuta a palavra, ouve a palavra, né? Fica aqui atento à palavra. Você é esse que quer a luz para a tua vida. Você é esse que está na luz e a luz não te incomoda, pelo contrário, a luz está iluminando o teu caminho, a luz está abrindo o teu entendimento, a luz está tirando a cegueira dos nossos olhos, a luz está nos convertendo, a luz está nos ajudando, a luz está nos purificando, a luz está nos santificando, a luz está nos lavando de todo o pecado. E tem mais, aquele que não estiver com a sua lâmpada acesa não entrará no reino do céu. Louvado seja Deus. Então nós temos que ser essa candeia a qual a lâmpada está acesa. E quem é a lâmpada? A lâmpada é Jesus na nossa vida. Passamos por luta, por perseguições, passamos por tudo que estamos passando, mas a lâmpada está acesa. A luz está acesa na tua vida. A luz está acesa na minha vida. Louvado seja Deus e agradecido. Jesus falava com convicção e com certeza. E eu falo com convicção e certeza que Jesus está na minha vida e Jesus está na tua vida. Eu não tenho dúvidas que Jesus está na minha vida, porque no dia que eu tiver dúvidas que Jesus está na minha vida, eu não abro nem live. Eu vou primeiro orar, me humilhar. Ei, Jesus, tu saiu da minha vida? Então eu não posso, eu vou para o mundo. Porque aquele que não está em Cristo, ele não está na luz. Aquele que não está em Cristo, ele não segue a Jesus. Aquele que não está em Cristo, ele está no mundo, ele está praticando as coisas do mundo. Louvado seja Deus. Mas você que está aqui, você está em Cristo, você está no caminho, você segue Cristo e você está na luz. Então tenha certeza disso na tua vida. Tenha certeza. Tem momentos que erramos, tem momentos que falhamos, tem momentos que vêm pensamentos mal na nossa vida. Ainda não temos um corpo de glória. Louvado seja Deus. A carne cobiça o pecado. A carne deseja o pecado. Às vezes vem um pensamento mal, às vezes vem um olhar mal, às vezes vem algo da nossa carne. Como ele disse aqui, às vezes vem julgamentos da nossa carne. Mas nós estamos no caminho da verdade e da vida. Mas nós estamos seguindo a Jesus. E seguindo a Jesus, o Senhor vai tirar tudo aquilo que tem que ser tirado da nossa vida. Ele está nos formando. Nós estamos sendo gerados por Cristo. Hoje, nas minhas orações, antes de abrir a live, eu estava falando para o Senhor. Senhor, foi o Senhor que me formou dentro do ventre da minha mãe. Eu tenho a aparência do meu pai. Eu pareço mais com meu pai do que com a minha mãe. Do meu pai físico, mas eu estava dizendo hoje nas minhas orações para Deus, o Senhor me formou no ventre da minha mãe. Louvado seja Deus, foi o Senhor que me formou no ventre da minha mãe. Eu nasci com a aparência do pai, né? A carne, a genética do pai e da mãe, não é verdade? Mas quem me formou foi o Senhor. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Então você tem que ter convicção da palavra de Deus na sua vida. E esse Jesus aqui estava dizendo, disseram-lhe, pois, quem és tu? Jesus lhe disse, isso mesmo que desde o princípio vos disse. Muito tenho que dizer a julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro. E o que eu tenho ouvido, isso falo ao mundo.
Então, nós estamos falando daquilo que a gente tem ouvido. O que, que a gente tem ouvido? Da palavra de Deus. O que, que a gente tem ouvido? Aquilo que o Espírito Santo está falando aqui no nosso coração. E eu aqui, trazendo a palavra de Deus, através do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo está brandando aqui no meu coração. Minha filha, louvado seja Deus, aquele que fala. Na verdade, ele fala, louvado seja Deus, agradecido com convicção. Ele fala com certeza, ele não fala sem dúvida. Ele não se contradiz naquilo que ele prega. Ele não se contradiz naquilo que ele ora. Ele não se contradiz naquilo que ele faz, porque ele fala, na verdade, ele é a verdade. E Jesus nunca se contradizeu na palavra. Jesus nunca, louvado seja Deus, houve uma falha nele quando ele pregava a palavra. E sabe o que incomoda as trevas? É você que está na verdade. É você que fala a verdade. Louvado seja Deus. E isso incomoda aqueles que estão nas trevas, que estão na vida de mentira. Louvado seja Deus e agradecido. Ou às vezes as pessoas dizem assim: ah, mas você fala tudo na cara. Ah, mas você fala muitas das vezes, louvado seja Deus, sem pensar. Às vezes você está falando, não é louvado seja Deus porque você não pensa, mas você está falando porque você está falando a verdade e as pessoas acham que você está falando aquilo que você não sabe. Mas você que busca Deus, você que está em Deus, você que segue a Cristo, você fala na verdade. Na verdade. E você não tem dúvida. Por quê? Porque Cristo na tua vida não deixa dúvida. Pelo contrário, ele se firma na tua vida. Ele se firma no teu coração. Ele se firma, ele firma os teus passos. Ele firma a tua fé. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Ele te firma na presença dele, ele te firma na verdade. Cada vez mais nós estamos sendo limpos pela verdade. Cada vez mais você se afasta mais do mundo, das práticas do mundo. Louvado seja Deus. Estamos, louvado seja Deus, ainda nessa terra. Estão lutando contra o pecado. Só você sabe como é difícil lutar contra o pecado. Só você sabe como é difícil você não cair em tentação. Só você sabe como é difícil a luta que você está vivendo para que você ande na luz, para que essas trevas ela não venham te vencer, mas que a luz que está em você vença essas trevas, porque Jesus venceu as trevas, Jesus venceu a morte, Jesus é a verdade, louvado seja Deus e agradecido, e Jesus permanece na verdade. Jesus é a luz que ilumina todo o mundo. Isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro. E o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo, mas não entenderam que ele lhes fala ao Pai. Disse-lhe, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou. Ele estava falando quando ele fosse crucificado, né? E que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Olha que maravilha, né, gente? Se nós estamos aqui, se eu estou levando a palavra de Deus aqui nas madrugadas, eu falo como Deus me ensina. Eu falo como a palavra me ensina. Eu falo como o Espírito Santo que está aqui do meu lado me ensina. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. É isso que nós temos que ter convicção na nossa vida. É isso que nós temos que entender, que nós temos um Cristo que nos ensina a falar a palavra dele. Gente, se fosse por mim mesmo, nem live eu fazia. Mas por Cristo tem palavra todos os dias, para mim e para você. Tem palavra todos os dias no meu coração, na minha boca. É uma fonte de água que jorra. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Deus usa cada um da maneira que ele quer. Deus usa cada um da maneira e sabedoria que ele deu a cada um. Deus usa uns na palavra, Deus usa uns, louvado seja Deus, na oração. Deus usa uns conversando, Deus usa uns contando história. Não espere que Deus vai te usar do jeito que ele me usa. A nossa mão, ó, os dedos, cada um tem um tamanho diferente. Então, cada um tem uma função como o corpo de Cristo. Se tu és o pé, Deus vai te usar como pé, mas não para estar chutando os outros. Tá entendendo? Ele vai te usar como o pé, louvado seja Deus e agradecido, porque o pé, ele é usado para chutar os outros? Não. Isso vem da maldade dos seres humanos. O pé é usado para quê? Para caminhar, não é verdade?
Louvado seja Deus e agradecido. Se as pessoas usam o seu pé para o mal, mas não foi para isso que Deus usou o pé, Deus criou o teu pé. Não foi para você andar no caminho do mal. Não foi para você fazer o mal para os outros. Não foi para você estar chutando ninguém, chutando a tua família, chutando os animais. Não foi para isso que o teu pé foi criado. O teu pé foi criado para quê? Para que tu andes. Não foi? Não é para isso que o pé é criado, para a gente andar com ele? Pois é, para a gente caminhar. Então, cada um tem uma função. Louvado seja Deus. Para que serve a tua mão? Para pegar, não é para bater em ninguém, não, pelo amor de Deus. Tem gente com a sua maldade usando a sua mão para bater os outros, para tirar a vida dos outros. Mas a tua mão não foi criada para tirar a vida de ninguém. A tua mão foi criada para cuidar. A tua mão foi criada para abençoar. A tua mão foi criada para segurar, para tocar nas coisas, para ajudar as pessoas. Mas as pessoas com suas maldades usam a sua mão para tirar a vida dos outros. Usa a sua mão para agredir os outros. Usa a sua mão para as coisas erradas. Oh, meu Deus amado, oh, Jesus amado, que a gente possa usar o nosso corpo para o bem. Que a gente possa usar o nosso corpo, a nossa mão, nosso pé, nossa boca, nossa língua, nosso olhar, nossos ouvidos para o bem. Louvado seja Deus e agradecido. Então, louvado seja Deus, aqui o Senhor, ele estava falando que ele é a luz do mundo. Então, Jesus dizia aqui, dizendo ele estas coisas. Não, e disse-lhe Jesus, pois Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Se você faz aquilo que agrada a Deus, Deus não te deixa só. Aprendemos? Como é que Deus não nos deixa só? Tem momentos que você se sente sozinho. Tem momentos que você está sozinho e você não se sente só. Por quê? Porque você tem agradado a Deus. E a gente vê um monte de pessoas que se sentem sozinho. Não é verdade? A gente vê um monte de pessoas que estão numa solidão. Então começa a agradar a Deus que você não vai se sentir sozinha. Você não vai se sentir sozinho, gente. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado seja o Senhor. Que o Senhor está do meu lado, que o Senhor está do teu lado, mas para isso, para você sentir que o Senhor está contigo, você precisa agradar a Ele. E esse que é o problema. As pessoas não querem agradar a Deus. As pessoas não querem agradar ao Senhor Jesus Cristo. Elas querem ser agradadas, elas querem que Deus faça a vontade delas. Não é isso que a gente quer? Senhor, me dá isso, Senhor, faz isso. Muitas das vezes as pessoas estão em busca de Deus para que Ele faça a vontade delas. E não porque elas querem fazer a vontade dEle. Ou não porque elas querem agradar a Ele. Então, louvado seja Deus, engrandecido. Que maravilha. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me deixa só. Porque eu faço sempre o que lhe agrada. E é assim, quando nós procuramos agradar as pessoas querem estar sempre conosco, não é verdade? Se a gente procura agradar as pessoas sempre querem estar conosco. Mas se a gente não agrada as pessoas, o que ela faz? Elas se afastam de nós, elas vão embora, não é verdade? Não querem nem estar perto de nós. Então, Deus estava com o Filho porque o Filho agradava o Pai. E é isso que nós precisamos, agradar a Deus. Dizendo-lhe estas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então ele disse aqui, nós vamos encerrar aqui. Ele disse, se vós permanecer na palavra, gente, praticar a palavra, guardar a palavra, crer na palavra, se nós permanecer na palavra, naquilo que é ensinado, naquilo que o Senhor tem falado para nós através das Escrituras Sagradas, se nós permanecer na palavra, verdadeiramente serei meus discípulos. Então,
os verdadeiros discípulos de Deus, de Cristo, são aqueles que permanecem na palavra, que permanecem na verdade. Aquele que permanece na palavra, aquele que permanece na verdade, é discípulo de Cristo. Então, nem todos são discípulos. Por quê? Porque não permanece na palavra, porque não permanece na verdade. E ele fala aqui, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, a palavra de Deus, ela nos liberta. De quê que ela liberta? Dessas trevas, desses pensamentos negativos, dessa solidão. A palavra de Deus nos liberta, louvado seja Deus, engrandecido do pecado. Então, todos os dias nós somos libertos do pecado pela palavra de Deus. Tenho certeza que você que está aqui, você já não tem as práticas velhas que você tinha antes. Por isso que quando a gente vem para Jesus, a gente se torna nova criatura. O Senhor forja o nosso caráter. O Senhor, nós estamos em processo de nascimento. Cristo está nascendo na nossa vida. É um nascimento novo, de práticas novas, de permanência na prática da palavra. E que se nós permanecemos na prática da palavra, nós somos verdadeiramente discípulos de Cristo. Amém? Essa foi a palavra. Então lembre-se que Jesus é a luz do mundo.